Fala galerinha do XP Resolve, professor Vitor na área e mais uma resoluçãozinha da questão da prova do Enem 2023. Jovens, antes de iniciarmos, deixa seu like. Olhe, se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, dá uma olhadinha aí nos vídeos, nas aulas que já foram gravadas, na resolução de questões que já foram gravadas aí para você. Então veja como é importante. Então faz o seguinte, além de se inscrever, notifica, faz a notificação. Clica no balangodango, que é o sininho, para ele sempre estar mandando para você as questões, certo? Então vamos embora na resolução desse mais uma questãozinha do Enem. Aí ele diz bem assim para vocês, olha, repare, viu? Antes de iniciarmos a questão, você sabe, eu gosto sempre de começar a ler o comando. É ali onde eu vou colher uma palavra-chave. Para se produzir esse composto volátil em laboratório, deve-se oxidar. Jovens, oxidar, eu já vou lembrar logo do meu OPA. O que quer dizer o meu OPA? OPA quer dizer oxidação, P de perde elétrons, e A de aumenta o NOx. Então, se a questão está me pedindo para sofrer um processo de oxidação, oxidar alguém, então eu vou precisar perder elétrons e aumentar o NOx dele. Fechado isso? NOx é o número de oxidação. Só que eu estou percebendo que é uma questão que, pelas as alternativas, é uma questão de química orgânica. Então, vamos assim, ó. Quando você oxida um composto, para você identificar se ele oxidou ou reduziu, a ideia da oxidação é muito simples, velho. Você vai observar do tipo, quantas ligações aquele carbono está fazendo com oxigênio. Por exemplo, se eu pegar esse meu álcool, que eu tenho aqui, que é o metanol, se eu sofrer um processo de oxidação, é eu aumentar a quantidade de ligações que ele vai fazer com o meu oxigênio. Ou seja, ele pode simplesmente sair de um álcool e se transformar em um aldeído. Ou seja, antes eu tinha uma ligaçãozinha com o oxigênio e agora eu passei a ter duas ligações com oxigênio. Então, eu sofri um processo de oxidação. De novo, esse meu aldeído pode continuar sofrendo um processo aí de oxidação e vir a se transformar no meu ácido metanóico. Perceba, as duas ligaçõezinhas continuam aqui com esse oxigênio, porém apareceu quem de novo aqui para mim? Outro O. Então, aqui já está caracterizando para mim um processo de oxidação. E o que é esse oxidação? Olha que lindo, olha. É ele se apaixonar pelo oxigênio, ou seja, se ligar mais vezes ao oxigênio. Então, vamos lá agora conhecer o que é que esse texto está falando para mim, para eu saber o que é que eu vou utilizar. Qual desses compostos aqui eu vou utilizar? Vamos ver? As cetonas, beleza, cetona, então já vou identificar assim, ó. Cetona é quando eu tenho uma carbonila entre dois carbonos, ponto. As cetonas fazem parte das famílias olfativas, encontradas em muitos alimentos. A molécula do hexan-3-ona, opa, olhe, hex lembra 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou chamando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele disse para mim que no carbono de número 3 eu tenho a minha ona. Ou seja, uma questãozinha aí que está trabalhando nomenclatura, o qual interpreto aqui como uma competência de número 7 e habilidade 24, porque a minha habilidade 24 ela traz para mim a nomenclatura das substâncias, certo? É a competência de química. É um exemplo desses compostos voláteis, responsável pelo aroma, podendo ser obtida por processos energéticos realizados em meio ácido. Então, ele está dizendo para mim que esse composto pode ser obtido, como ele falou aqui, ó, pode ser obtido se ele tiver em um meio ácido. Como é que eu identifico o meio ácido? A presença do meu H+. Na presença de oxidantes como permanganato de potássio. Beleza? Então, vai estar também aí presente no meu permanganato de potássio. KMnO4. Ok. E aí ele diz, para produzir esse composto volátil em laboratório, eu devo oxidar qual molécula?
Meus amores, aqui a gente conseguiria fazer até em tese de uma forma bem rápida na resolução. Fechadinho? Porque ele está dizendo para mim que essa minha cetona tem que estar no carbono de número 3. Para eu oxidar e formar um composto de uma cetona no carbono de número 3, das alternativas, o único que está aparecendo carbono 3 seria a minha letra C. Então, a minha letra C já é uma possível resposta. Mas vamos identificar por que não das outras, certo? Hexanal. Hexanal, ele está trazendo aí para mim na linha letra A, eu conseguiria transformar ele em um processo de uma oxidação, vou até representar assim, ó, de um álcool, como a gente representou aqui o esquema, aldeído, e depois eu me transformaria em um ácido carboxílico. Então, esse meu hexanal, ele iria se transformar em um ácido carboxílico. E não, e lembre, hexanal ele vai estar na extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexan, apenas ligações simples entre carbonos, é o an, o infixo, e a terminação al identifica para mim um aldeído. Se eu fosse fazer um processo de oxidação aqui nesse composto, obviamente, como ele disse, um meio ácido, na presença do permanganato de potássio e etc., meu oxigênio, ao se ligar aqui a esse hidrogênio, eu iria formar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dupla O, OH. Ou seja, eu ia sair de um aldeído para um ácido carboxílico. E eu não vou me transformar em um ácido. Ele quer que você se transforme em uma cetona. Por isso que não pode ser o aldeído, certo? Hexan, um ol. Olhe, o hexanol é um álcool. Ele pode se transformar em um aldeído, que possivelmente se transforme em uma cetona também, não tem problema nenhum. Até porque o texto falou para você, podendo ser obtida por outros processos também, certo? Só que esse hexan, um ol, eu identificaria que a minha hidroxila está no carbono de número 1. Essa minha hidroxila no carbono de número 1, veja, viu? Olha o que é que acontece aqui. Vou representar para você a alternativa de letra B. Na minha letra B, X é 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. An é apenas a ligação, o infixo de ligações simples. E a terminação OL é porque eu tenho a hidroxila no carbono 1. Fechado isso? Pronto. Completo com meus hidrogênios. Quando eu pego esse composto e reajo ele para fazer uma oxidação desse cara, meu oxigênio, ao entrar em um hidrogênio desse, ele vai formar um composto. Deixa eu representar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, OH, OH. Esse cara aqui é um diol gêmeno. Meu diol gêmeno é um cara muito instável, então ele vai eliminar uma molécula de água para se estabilizar. Consequentemente, para eliminar uma molécula de água, você vai precisar retirar uma hidroxila e um hidrogênio aqui. Quando eu remover essa molécula de água, o composto formado será, vou repetir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Retirei a molécula de água, fica a ligação com o oxigênio, o hidrogênio que está sobrando aqui, mas como esse OH perdeu o hidrogênio, ficou com o elétron livre, como esse carbono acabou perdendo essa hidroxila e ficou com esse hidrogênio livre, eles acabam fazendo um compartilhamento e formando uma ligação dupla com o oxigênio. E aqui eu estou formando um aldeído, e aldeído não é cetona, por isso que não pode ser representado pelo hexan 1-ol. Vamos dar uma olhadinha nesse meu hexan 3-ol? Na letra C, ele traz para você o hexan 3-ol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 3, vou começar pela esquerda, viu? Da esquerda para a direita. 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho a hidroxila. E quando eu montar essa equação, juntando com o oxigênio aqui, meu oxigênio vai se ligar ao hidrogênio e, por consequência, você já sabe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duas hidroxilas no mesmo carbono formam um diol gêmeno. Esse meu diol gêmeno, você já sabe que é instável.
e ele acaba eliminando uma molécula de água. Então, vamos retirar aqui uma moléculazinha de água. Quando eu retirar uma molécula de água, esse meu carbono fica com um elétron sobrando, minha hidroxila, perdi o hidrogênio, fica com um elétron sobrando, e eles acabam fazendo um compartilhamento. Ou seja, qual o composto formado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aonde eu quebrei aquela hidroxila, retirando o hidrogênio, e acabei fazendo um compartilhamento, eu acabei formando um grupamento de uma cetona. Justamente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexa, apenas ligações simples, e no carbono 3, ona, justamente formando o composto que ele queria para mim, hexan 3-ona. Então, ela vai vir proveniente do meu hexan 3-ol, certo? Ácido hexanoico, não. Para eu voltar, eu teria que fazer, para eu voltar a ser uma cetona, aqui eu deveria fazer um processo de redução e não oxidação. E o meu hexen 1-enol, aqui identificando para mim um grupamento do enol, e vocês já sabem que o meu enol é quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, só que esse meu enol, se ele tiver na extremidade, que é o caso desse composto da letra D, porque ele está dizendo que está no carbono 1, e o carbono 1 é o da extremidade. Se ele está em extremidade, existe um processo que é chamado de tautomeria ou dinâmica. E nesse processo de tautomeria ou dinâmica, quando o meu enol está na extremidade, ele forma um aldeído. Se ele tivesse no meio da cadeia, formaria uma cetona, certo? Então, recapitulando, enol na extremidade forma um aldeído, enol no meio da cadeia forma uma cetona. Belezinha, galera? Esse foi mais um XP Resolve. Deixa seu like, deixa seu comentário, caso tenha compreendido. Deixa eu abrir assim para caso você queira tirar um print ou algo do tipo. Então, até a próxima. Foi!